Olá, vamos agora para o nosso quarto episódio, né? A arte do equilíbrio, nomeações. Isso é sempre um problema sério, né? Você tem que equilibrar todos os interesses políticos, partidários, todas as correntes eleitas. Estamos vendo eleição de prefeitos aí com coligações muito amplas e eu acho que é natural da democracia que todos busquem um certo espaço dentro do governo para pôr as suas ideias em prática, né? E esse é um ponto importante. Você tem toda uma máquina de servidores que você vai herdar, que também está vindo com uma forma, né? E aí como é que nós vamos trabalhar esse equilíbrio entre o governo que entra, uma máquina existente, diferentes linhas políticas que estão compondo um governo democrático? Esse é muito importante, né, Matheus? E muitas vezes a gente não fala muito sobre essa composição, ou às vezes tem medo de mostrar a importância disso, que é o jogo democrático de fato, né? Nos municípios, muitas vezes, a gente tem alguns grupos políticos muito bem definidos, com as suas pautas muito bem estabelecidas, né? E a gente sabe que na composição, alguns grupos abrem mão de uma candidatura para se unir, para viabilizar um certo projeto, que no fim é o que a população escolhe. Então, quando a população avaliza esse projeto, avaliza esse grupo, todas essas contribuições, elas precisam ser compiladas ali na equipe de governo. Para o grupo que defende a criação de um hospital, por exemplo, precisa estar presente lá para poder pensar, planejar, viabilizar isso. O que defende uma educação em tempo integral também está ali presente. Então, a gente precisa começar a conciliar isso. O primeiro passo é exatamente reunir esse grupo e mostrar também, não ter, inclusive, pode ter medo de mostrar que acabou a campanha e agora é gestão. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? A campanha te trouxe até aqui, mas ela fica para daqui 4 anos. A gente tem que pensar agora que o desafio de gerir a máquina pública, o desafio da gestão pública, ele é muito profundo e ele é muito importante e ele gera responsabilizações muito grandes. Responsabilizações para os secretários, para os diretores e principalmente para os prefeitos. Então, os prefeitos eles vão ser responsabilizados. Hoje falei de responsabilidade fiscal, então você também tem que pensar muito bem essas formas. E aí o principal que nós sempre propomos aqui, que a gente traz para o pessoal, é analisar as competências que cada grupo tem a oferecer. Então, se cada grupo vai apresentar ali a sua equipe técnica principal, seus nomes para a composição de governo, e a gente tem que identificar, principalmente num sentido que eu gosto muito da Constituição, que embora simples, eu acho que é muito objetivo. A Constituição ela fala que os cargos comissionados eles vão ser de direção, de chefia ou de assessoramento. Então, o prefeito ele precisa identificar nesse momento muito bem a característica de cada um, identificar a característica dos seus membros. Não adianta ele pegar uma pessoa, né, que é postulante a um cargo em comissão e às vezes ele é uma excelente pessoa de confiança, excelente para um assessoramento, ele consegue ter aquele tato de conversar, de ter a sensibilidade de vir trazer uma demanda na hora certa para o prefeito, ou a sensibilidade de direcionar certas demandas, de nem trazer isso para a mesa do prefeito. É um cara que é muito bom no assessoramento, colocar ele eventualmente numa chefia. Talvez ele não é bom de chefiar, talvez você coloque ele ali numa chefia, mas ele não tem o tato ali de dar ordens, de passar direcionamento para a equipe, e aí ele vai desmobilizar toda uma equipe, eventualmente uma equipe operacional ali que desenvolve o trabalho-chave, né? Então, o prefeito entender isso é fundamental. Então, se eu sou bom na assessoria, traz ele para uma assessoria de comunicação, assessoria de gabinete, chefia de gabinete, mas não para um cargo mais gerencial. E a mesma coisa com alguém que tem uma função mais de direcionamento ou até mesmo de chefia. Talvez ele é um excelente chefe porque tem um tato muito bom com as equipes, sabe conversar muito bem, mas não é a pessoa que vai ajudar a formular a política. Talvez aquele
ele não vai conseguir sentar numa mesa de reunião e trazer estratégias para o prefeito, trazer direcionamentos. Ele é bom em tirar aquilo do papel. Não, me fala o que eu tenho que fazer, que eu vou levar para minha equipe, eu vou direcionar. Então, assim, identificar essas características é fundamental. É fundamental para, tanto do ponto de vista jurídico, que a gente já viu a implementação desses cargos, mas principalmente do ponto de vista organizacional, para expandir e potencializar aí as capacidades do seu mandato, fazer com que os recursos disponíveis aí para o município sejam aplicados com mais eficiência e que melhorem de fato o dia a dia da população, gerando aí satisfação cada vez maior para a gestão. O ponto importante que a gente tem que desmistificar logo de cara é que política é importante. Muitas vezes a gente vê, às vezes, reformas administrativas são feitas do ponto de vista puramente técnico, do preenchimento do mundo ideal, e depois você faz com que o governante perca a governabilidade. Então, a gente aqui não é bobinho, se a gente não entender que o prefeito precisa de cargos, sim, políticos, o que você precisa é ter um equilíbrio, né, de que esses cargos tenham, essas pessoas tenham habilidade suficiente para desempenhar esse cargo da forma necessária. Então, aí o Charles colocou bem essa questão de bem alocar como assessor, ou como chefia, ou como direcionamento, ou sessão da máquina nas funções gratificadas, né? Porque eu acho que um ponto que vale aqui lembrar, né, uma teoria política que permeia todo o trabalho da Evoluta, é a gente utilizar sempre do triângulo de políticas públicas, né? Vai ter um curso específico sobre isso, mas toda política pública tem 3 eixos, né? Ela tem que ser tecnicamente correta, e a gente falou até agora sobre técnica, né? Sobre quais níveis, um bom descritivo, mas ela tem que ser politicamente sustentável e também tem que ser organizacionalmente implementável. Então isso quer dizer, esse politicamente sustentável, ela tem que garantir a governabilidade, os arranjos partidários se manterem, senão você é um prefeito que tem boa intenção, mas a máquina ela não vai conseguir produzir os resultados que o mundo político não suporta. Então vão cair secretários, o prefeito vai perder a governabilidade, vai ficar isolado. A gente sabe da importância disso. E depois o eixo organizacional também. Eu dou conta de ter essa quantidade de cargos, né? Eu tenho como operacionalizar toda essa equipe desse tamanho, uma equipe menor ou uma equipe maior. Então, o equilíbrio, então muitas vezes você tem, a gente às vezes quando está olhando a parte técnica, a gente tem um primeiro desenho organizacional que muitas vezes ele do ponto de vista técnico é o ideal, mas às vezes para ser politicamente sustentável vão ter que ter alterações, nós vamos ter que dividir uma secretaria em 2 órgãos ou algo assim, para garantir a sustentação política. Então não há ilegalidade desde que seja feito da forma correta, que reserve as funções previstas na Constituição. Tem que existir esse arranjo político, senão seria inviável aí, né, garantir essa governabilidade. E a gente sabe que a nomeação de cargos é um elemento muito importante na governabilidade. E depois, por último, não esquecer a parte organizacional, que é como isso vai acontecer, né? Então, desde a revisão legislativa, das novas nomeações, né? Então é importante que o prefeito faça esse análise de habilidades, né, da sua equipe, e muitas vezes questione. Às vezes o melhor momento para questionar é agora, quando ele não nomeou ou nomeou há muito pouco tempo no cargo, onde você pode falar para aquele grupo, me traga um outro nome, me traga uma outra liderança, porque o desgaste depois de ter que derrubar alguém num cargo de comissão é muito maior a médio prazo. E um erro comum também, Matheus, que eu sempre observo, e o momento de evitar esse erro, talvez seja também o início do mandato, é que muitos governantes, né, assim que eleitos, ele tem aquele seu grupo político principal, né, e muitas vezes ele aloca todo esse pessoal numa secretaria específica. Então talvez eu tenha ali 7, 8, 10 pessoas que vão estar compondo a minha equipe de governo e trago tudo para a secretaria de administração. E isso a gente acaba tendo problema jurídico também com isso, porque a estrutura não vai fazer sentido. Então, deixar muito claro desde o início que eu preciso distribuir entre as secretarias. Não dá para eu ter 10 diretores aqui na secretaria de administração e talvez um na educação ou no meio ambiente. Então, é fundamental que pegue esse núcleo e divida também entre as secretarias para mostrar, né, para
para deixar clara a importância dos núcleos estratégicos em cada secretaria. E aí, para isso, sempre observando a qualificação de cada um. Talvez um membro ali da sua equipe não possua o nível superior, mas possua a experiência já muito ampla numa certa área, já é um indício para alocar em uma determinada secretaria, garantindo aí novamente, né, o que a gente sempre está batendo, a segurança jurídica e a potencialização da eficiência administrativa também. Sim, para isso é muito importante, a gente recomenda a criação de um plano de nomeações, né? Então, principalmente em prefeituras um pouco maiores, onde você tem uma quantidade de cargos razoáveis, é interessante você estabelecer quais são os cargos que você vai ter que preencher, e quais os critérios para cada nomeação e quais os pontos ideais, que perfil ideal seria para esse cargo. Porque às vezes fica mais fácil você, com o cargo ideal, buscar dentro da sua base partidária pessoas que atendam aquilo, do que você ter um pacote de nomes para encaixar na prefeitura, que é o que a gente vê acontecendo na prática. Às vezes você tem pessoas muito boas que foram colocadas em lugares errados, não bem desempenhando. Então, esse plano de nomeação, definição de critérios claros para cada nomeação, e o que se espera. Olha, eu espero aqui, vai ser o grande ponto do meu governo, então talvez eu preciso dos melhores membros. Eu quero que esse cara tenha um perfil de gerenciamento, ou um perfil mais conciliador, porque esse setor enfrenta problemas. Então, a criação desse plano, eu acho que torna um pouco mais claro para os aliados, os partidos olharem e trazerem nomes. Trazerem nomes, porque também vamos lembrar que não é só através de nomeação de cargos que você garante a participação. Lógico que muitos têm uma necessidade, inclusive, remuneratória, então um cargo aí sim é importante, mas nem todos. Então, às vezes você vai ter cargos de preenchimento de poder, né? Pessoas que têm aspirações políticas, então a criação de conselhos consultivos, você ter cargos mais honoríficos dentro da administração pública, alguns são obrigatórios por lei, né? Então esses conselhos muitas vezes existem no papel, mas na prática não funciona. Então, às vezes ter esse espaço, né? Parcerias com a sociedade civil, então às vezes ele tem lá um cargo nas entidades, então você tem uma parceria, você garantir uma esfera de poder, você também garante a participação desses grupos que acabaram elegendo, né, para conseguir manter a sua base de apoio. Voltando a falar, política é importante, tem que estar na mesa, e eu acho que esse assunto tem que ser tratado de forma aberta, né? Muitas vezes é uma reunião escondida e todo mundo, não, é só a técnica. Não é só a técnica, tem que ter a técnica, mas talvez ter um plano bem claro de preenchimento de cargos vai fazer com que você preencha muito mais a contento e não coloque pessoas erradas no lugar aí, que você às vezes vai queimar pessoas boas por colocar numa posição errada. Antes de a gente encerrar, né, eu acho que essa clareza, ela é fundamental. Nós sempre buscamos, né, quando nós estamos iniciando as reformas administrativas, né, uma conversa mais clara assim, com o prefeito, com os secretários responsáveis, no sentido de entender essas demandas políticas. Porque muitas vezes eu tenho comigo um grupo político que garantiu o meu apoio em troca da construção de um novo posto de saúde ou de uma melhor gestão de uma unidade de saúde de um certo bairro. E aí, para isso, talvez seja crucial ter de fato um cargo para essa melhor gestão, né? Alguém que vai pensar essa política de uma forma mais integrada. Então, a gente tendo essa clareza desde o início, a gente consegue novamente, dentro da legalidade, né, dentro do estabelecimento dos níveis hierárquicos, criar muito bem esse setor, criando um cargo e acoplando aí essa função aí no núcleo de governo principal, né, pensando aí em potencializar então a sugestão aí dos parceiros políticos e garantir a legalidade mais uma vez. Bom, mas, Matheus, eu acho que a gente resumiu bem aí a necessidade, essa necessidade de falar sobre política, né? Mostrar que isso é republicano, isso faz parte do jogo. E em conjunto com isso, nós sempre propomos o quê? A criação dos órgãos de controle interno. Então, ali também nos nossos níveis, a gente sempre cria a procuradoria, a ouvidoria, controle interno,
até mesmo a gente tem alguns locais que já estão avançando com a auditoria e a corregedoria municipal. Isso vem até de um grupo de trabalho do Congresso Nacional, então essa é uma sugestão. E aí a gente mostra para o órgão de controle externo que a gente está comprometido também com o controle interno, né? Isso vai garantir, mais uma vez, robustez e um controle interno que ele precisa ser usado de forma gerencial pelos governos, né? Muitas vezes a gente senta com o gestor e ele vê o controle interno com maus olhos, não deixa eu fazer, está sempre dando parecer contrário, e acho que não é dessa forma que ele tem que olhar, né, Matheus? Ele precisa olhar isso com bons olhos como um órgão gerencial que vai prevenir riscos ali para a sua gestão, não é isso? Eu acho que é muito importante, a gente sempre brinca, né, de você ter o kit boa-fé, você ter toda a documentação, ter órgãos de controle, você ter relatórios de tudo que você faz para provar a sua legalidade. Então, se você fizer tudo bem feito, tudo de acordo com como tem que ser, e não que você não vai ter apontamento, porque a função desses órgãos é apontar. Mas assim que o apontamento surgir, você tem elementos para se defender, você tem elementos para arquivar o processo e normalmente ele não prospera se esses cuidados forem observados. Perfeito, Matheus. Então, vamos encerrando aqui mais esse bloco, né, do nosso curso. E no próximo bloco a gente já parte aí para as nossas considerações finais, o encerramento então desse ciclo, fechando com mais algumas informações, alguns insights aí que são fundamentais para os gestores que estão preocupados em modernizar a sua estrutura, promover uma reforma administrativa para garantir aí uma gestão tranquila e boa aplicação dos recursos públicos.